Olá, essa é mais uma participação então aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu vou tentar falar de um assunto extremamente relevante para a comunicação entre as pessoas, que é sobre a arte de saber falar com as pessoas e principalmente como ouvir com utilidade, com competência, saber ouvir. Falar é uma coisa que a gente tem que ser muito mais cauteloso do que imagina, porque aquilo que a gente fala quase sempre não coincide exatamente com o que o outro vai ouvir. Ou seja, o cérebro de cada pessoa é único e aquilo que está na cabeça da gente não é fácil da gente conseguir comunicar para outra pessoa exatamente como está a emoção e como está exatamente presente na nossa mente. Então, essa transmissão de um cérebro para o outro, ela é sempre precária e ela sempre se dá com muita dificuldade, porque o outro cérebro tem lá um sistema de registro que é parecido com o nosso, pode falar a mesma língua portuguesa, mas ela registra, cada pessoa registra de uma forma muito peculiar as palavras e os requintes e os detalhes, as sutilezas, as nuances, os subtons da maneira como cada pessoa fala, tudo muito difícil na comunicação, e quanto mais a pessoa é ciente e consciente da dificuldade de comunicação, melhor comunicadora ela é, porque todo indivíduo que acha que é fácil se comunicar, erra muito, porque às vezes subestima, por exemplo, a vaidade do interlocutor, tem que ser sempre muito cuidadoso e muito delicado no modo de falar, porque o outro tem lá a sua suscetibilidade. Qualquer escorregão em que você machuque, maltrate a vaidade da pessoa, você certamente estará encontrando aí uma adversidade, alguém já menos disponível para ouvir o que você tem a dizer. Essa dificuldade na comunicação se dá pelo fato de que cada cérebro é único, então não existem dois cérebros idênticos e, portanto, o que a gente fala é uma coisa, o que outra pessoa ouve é outra coisa, e ela vai decodificar segundo o seu jeito de ser e de pensar. Então a comunicação é precária, e isso levou um filósofo espanhol, que eu gosto muito, que é o Ortega y Gasset, justamente a falar que nós estamos todos sempre condenados a uma espécie de solidão radical, justamente porque a comunicação é sempre precária, como se fosse uma pontezinha que a gente consegue estabelecer entre duas ilhas, entre dois cérebros, mas é uma ponte precária, onde passam algumas coisas e não passam outras, e, portanto, sempre a gente tem uma sensação também de frustração de não ter sido capaz de falar exatamente tudo que está na alma da gente. Algumas pessoas, por causa disso, gostam de ficar repetindo muito insistentemente a mesma fala, imaginando com isso que vão conseguir aprimorar e fazer chegar melhor a informação na outra pessoa. Provavelmente se tornam mais tediosas e chatas do que realmente construtivas nesta atitude. É preciso delicadeza, respeito pela vaidade, pela suscetibilidade da outra pessoa, modo sempre muito sutil de falar e, principalmente, consciência de que a comunicação é incompleta, precária e que o outro sempre vai interpretar um pouco de acordo com o seu modo de ser. Esses são os problemas para falar. Agora, para ouvir, também é muito mais complicado, porque ouvir efetivamente, quando a gente está conversando, dialogando, especialmente num assunto mais tenso, que envolve algumas diferenças, eventualmente de pontos de vista mais relevantes, é preciso que a gente compreenda que ouvir de verdade significa tentar se abrir para o argumento da outra pessoa, tentar entender efetivamente aquilo que está na mente dela, tentar não agir de um modo radical ou crítico em relação ao que está ouvindo, tentar, vamos dizer, se incorporar efetivamente qual é a ideia que o outro está tentando comunicar para a gente. E mais, se a gente tiver honestidade intelectual, esta ideia que a gente ouve, que a gente capta, tem que ser transformada, se for boa, na nossa própria ideia. Quer dizer, a gente joga fora o velho ponto de vista e incorpora este novo ponto de vista. Boas ideias não têm dono, de maneira que o meu cérebro e o meu conjunto de opiniões e de ideias, ele tem que corresponder ao conjunto das melhores ideias que eu ouvi, li, aprendi até hoje. Eu tenho que ter dentro de mim um conjunto daquilo que de melhor eu fui capaz de incorporar. Esse é o meu
na minha situação atual, em termos de pontos de vista, evidentemente sempre suscetíveis e sempre sujeitos à mudança. Isso significa ter um cérebro poroso, ter um cérebro que está permeável a novas ideias, um cérebro que está acessível a mudanças e à clara evolução que deriva dessas novas aquisições. Muitas pessoas não agem desta maneira, elas fecham quando ouvem, ao invés de buscar entender o que está acontecendo e o que está chegando nos seus ouvidos, elas se fecham de alguma maneira nas suas convicções e, enquanto ouvem, já vão buscando contra-argumentos para provar que aquela tese que o outro está defendendo está errada. Ou seja, elas trabalham o tempo todo com o intuito maior de desqualificar aquilo que está sendo ouvido, ao invés de ver se existe alguma coisa de interessante naquilo que está chegando para o seu sistema de pensamento. Então elas acabam rejeitando, recusando a ideia antecipadamente, sendo muito rápidas na contra-argumentação. Quando as pessoas mais porosas, mesmo quando elas ouvem, elas vão pensar no assunto, não obrigatoriamente vão concordar, elas vão rejeitar ou buscar argumentos depois de verificar se não é melhor aquela ideia do que a deles. Então, nunca o contra-argumento é imediato, é bate-pronto, não é? Como muitas pessoas gostam de fazer, né? Achando que bacana numa conversa é ganhar a conversa e não ver quem tem razão ou quem tem as melhores ideias. Esse é o jeito não evolutivo de conversar. Um jeito em que as pessoas, na realidade, estão perdendo tempo, energia e gastando força à toa, porque ninguém vai aprender nada. A pessoa contra-argumenta como se fosse um jogo de ping-pong, então devolve a bolinha para o lado de lá, o outro que recebe aquele contra-argumento, percebendo que o outro não refletiu seriamente sobre o que ele falou, vai contra-argumentar mais duro ainda, e isso rapidamente, ao invés de diálogo, se transforma num duelo. Infelizmente, a maior parte das conversas íntimas, especialmente nos casais, não é diálogo, não é construtivo, é duelo, é briga, é coisa que não leva para lugar nenhum. Aprender a ouvir e aprender a falar são formas fundamentais de crescer e evoluir emocionalmente. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, participe, opine e acompanhe quase toda semana. Temos novidade por aqui. Até a próxima.